Uma empresa de ônibus vai ter que indenizar um passageiro que sofreu homofobia durante uma viagem no Distrito Federal. Os ataques verbais foram gravados pela própria vítima. Parecia só mais um dia no transporte público do Distrito Federal. Mas quando Maurício entrou no ônibus, vivenciou uma situação completamente diferente do que estava acostumado no dia a dia. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu já percebi que eles começaram a ironizar a minha presença. Eles começaram a sorrir de forma de piadinhas um com o outro. Foi quando eu percebi que era justamente porque eu era LGBT. Foi quando o cobrador de ônibus usou o tom bem preconceituoso e discriminatório contra mim. Mesmo assustado e com medo, ele fez esta gravação com o celular. No vídeo, funcionários falam sobre os homossexuais. O caso foi em 2015. Maurício procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Injúria é crime. Fatos são provados, são encaminhados ao Poder Judiciário para que haja um julgamento, além da punição penal, né, se o crime tiver demonstrado, ainda há o aspecto civil, né, de indenização, como foi o caso muito bem imposto. O estudante ainda processou a empresa de transporte coletivo pelo constrangimento que viveu. Ela, segundo a Justiça, é responsável pelo serviço prestado e pela conduta dos funcionários. A empresa de ônibus fez um acordo para indenizar a vítima. Além de ser responsabilizada com pagamento de danos morais, ela também vai ter que promover ações de conscientização e respeito às causas LGBT. Para o Maurício, mais do que ter o direito reconhecido, a situação também ensinou outras lições. Deu mais força para que eu pudesse seguir em frente, né? Em nota, a Aviação URB diz que faz campanhas internas em defesa das minorias e que repudia qualquer conduta preconceituosa dentro dos ônibus. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Renata Cisney. Renata, obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Espero poder contribuir com o assunto. Sempre, com certeza. Agora nós vimos na reportagem um caso muito dramático do Maurício, né, que infelizmente é a realidade de muitos brasileiros. Agora é bom ressaltar que esse caso específico foi um acordo extrajudicial, né, doutora? Ela passou por dois aspectos. Teve a judicialização e no acordo foi estipulado uma indenização. Eles acordaram um valor para que a parte que sofreu o preconceito fosse indenizada, um valor especificado, e extrajudicialmente eles conversaram e se definiu que a empresa adotaria políticas de conscientização com relação à discriminação. Agora, em relação a esse puxão de orelha na empresa, né, acho que foi até um exemplo para que outras empresas tenham essa postura, né? Claro, é importantíssimo, porque por mais que nós não tenhamos hoje leis que criminalizam essa conduta, nós temos sim um fato que é antijurídico. Nós temos a Constituição Federal que prevê que todos os cidadãos são a igualdade em todas as pessoas, a liberdade de expressão, a ausência de discriminação na nossa sociedade, uma sociedade sem discriminação, seja ela em razão de orientação sexual, sexo, cor, gênero. Então, a gente tem essa previsão na nossa Constituição Federal. Então, as empresas têm que estar atentas, sim, à conduta de seus profissionais, de seus funcionários, e nós também, enquanto cidadãos, na nossa postura diária com relação a todas as pessoas e a diversidade que o nosso Brasil apresenta. Agora, Renata, sem uma legislação, fica complicado atuar contra esse crime. E como é que a pessoa pode ser penalizada sem uma lei federal? Alguns estados têm leis estaduais, não é isso? Nós temos a nossa lei penal, que se utiliza de equiparação, não vai ter uma condenação por discriminação de orientação sexual de gênero, mas pode entrar em outras questões que se equiparam. Por exemplo, nós temos casos de homicídio de pessoas trans pelo fato da sua identidade de gênero, né? Ou até de lesões corporais por uma pessoa ser gay, lésbica. Nós temos ali a previsão no Código Penal de lesão corporal. Nós não temos com relação a como se fosse um agravante por ter sido cometido em razão de uma discriminação. Como nós temos, por exemplo, quando acontece com a pessoa negra, ou uma discriminação em razão de raça, ou do idoso. Hoje nós temos também uma previsão. Então, nós não temos esse agravante.
mas nós não podemos utilizar das leis gerais e também no âmbito administrativo. Nós temos algumas leis estaduais que aí sim prevêem punições administrativas para as empresas que se comete alguma criminalização ou algum preconceito dentro dela, e aí sim nós temos punições administrativas relacionada à questão de preconceito, seja por orientação sexual, seja por identidade de gênero. Agora, essa impunidade é complicado, né? Porque ainda quando existe alguma sanção, a pessoa pode ser condenada à distribuição de cesta básica ou de algo na esfera administrativa, civil, que não inibe, né? Pelo contrário, a pessoa sente até essa liberdade, olha, não acontece nada comigo, eu vou continuar agindo de preconceito, que é uma coisa da sociedade, né? Rafaela, infelizmente nós temos hoje um cenário muito ruim para o Brasil. Nós temos hoje um número de óbitos gigantesco, nós somos campeões aí, mundialmente com relação a crimes cometidos contra pessoas em razão da sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Então nós temos realmente que rever essa postura e muitas vezes é necessário realmente que tenhamos leis específicas com relação a essa questão para gerar uma conscientização. É claro que nós temos, assim, como aconteceu nesse caso, o simples fato de você produzir, de você promover uma conscientização no âmbito da sua empresa, isso repercute para a sociedade, repercute de uma forma benéfica para toda a sociedade, muitas vezes até melhor do que uma criminalização. Mas em determinados momentos se faz necessário que se tenha ali uma legislação mais dura realmente, ainda mais quando nós temos um quadro como o Brasil apresenta, um cenário de muita violência, pessoas sendo assassinadas simplesmente pela sua orientação sexual e identidade de gênero. É isso que nós vemos hoje, são pessoas amedrontadas em fazerem certas coisas cotidianas, como ir na padaria, como frequentar um shopping center e ter medo de ser assassinada ou ser agredida, seja verbalmente, seja realmente fisicamente, por uma questão de identidade de gênero, orientação sexual, o que é um absurdo. O Brasil precisa avançar em muito nessa matéria, uma mudança até de comportamento e cultural mesmo no país, né? Doutora Renata, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos, foi ótimo, infelizmente o tempo é curto, até a próxima, viu?